Amen. Amém. So we're studying Acts 27, Nós estamos estudando Atos 27 and we're taking the journey as a parable, e nós estamos olhando para a jornada como uma parábola, which means we're considering the different stages que significa que estamos considerando as estações diferentes and the places that they stop at or pass over. e também consideramos os lugares onde eles param ou pelas quais eles passam. We're finding significance in their names and their history. E estamos olhando para o significado desses nomes naquela história. Today we're just picking up odd points. We won't go through every part of it. Hoje estamos olhando apenas para alguns pontos, não estamos olhando para todos os detalhes, But hopefully touch enough to be able to create a structure. mas eu espero que consigamos construir uma estrutura. We began at Caesarea Começamos em Cesareia and saw that here Paul gave the first angel's message. e vimos que ali Paulo deu a primeira mensagem angélica. It caused fear, Causou temor, but it was rejected by Felix and Agrippa. mas foi rejeitado por Félix e Agripa. We saw that Felix is representative of the state power. Vimos que Félix representa o poder estatal. You also see a transition there in leadership, Também observamos uma mudança na liderança, which is a characteristic of the time of the end. que é uma característica do tempo do fim. You could say Felix or Festus. Poderíamos falar Félix e Festo, In our time, Reagan and Bush. e no nosso tempo Reagan e Bush. Even in 1798, E até 1798 you have a transition from the fifth head of Bible prophecy to the sixth. temos uma transição da quinta cabeça da profecia bíblica para a sexta. Fifth to the sixth. So that was the history of Caesarea. Essa foi a história de Cesareia. Felix, a state power. Félix, o poder estatal, Agrippa, a church leadership. e Agripa, líder da igreja, a liderança da igreja. Then we considered Sidon, Logo consideramos Sidom, the next place on that journey that is marked. o próximo lugar naquela viagem que é marcado. We could mark the fourth generation with Agrippa at Caesarea. Podemos marcar a quarta geração com Agripa em Cesareia. The fourth generation is marked again at Sidon A quarta geração também é marcada em Sidom and again at Cyprus. e também em Chipre. We could mark a refreshing, Podemos marcar também refrigério, which is the description used for rain, que é a descrição que é usada para chuva. also a tarrying or waiting time, Também uma tardança ou tempo de demora. all of which brings us to April 19, 1844. Tudo isso nos leva para o 19 de abril de 1944. In the time of Millerites, April 19, in our time, 9/11. No tempo dos mileritas, 19 de abril, em nosso tempo, 11 de setembro. Then we considered Cyprus, Logo consideramos Chipre. again the fourth generation. Mais uma vez, a quarta geração. The name Cyprus means fair. O nome Chipre significa significa fair, Fair. yeah, like beautiful, or yeah. It's kind of like beautiful. É como significa algo como formoso. I'll just look that up. If you turn to Song of Solomon, Se vocês abrem os Cânticos de Salomão, chapter 4, verse 7. capítulo 4, versículo 7. Song of Solomon 4, verse 7. Cântico, Cantares, 4, 7. Esposo, tu és formoso. Esposa, esposo. Esse é o esposo que fala. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Então aqui temos a palavra formosa. This says, you are all fair. Diz aqui, tu és toda formosa. So what does it mean to be fair? Então, o que significa ser formosa? In English, it's written fair in Song of Solomon. Essa palavra aqui no inglês está sendo usada em Cantares. It's the same word. É a mesma palavra.
says you're all fair, diz que tu és toda formosa, and then it defines what that looks like. e logo descreve com que isso se parece. There is no spot in thee. Não há nenhum defeito. I like that it says, it doesn't say there is no spot on thee. Aqui não diz que não há defeito em você. There is no spot in thee. No inglês faz uma distinção, não há defeito dentro de você e não só na superfície. So to be fair Então ser formoso ou formosa means to be pure, significa ser puro. clear like clear water, Puro como a água pura. with no spot or stain in us. Sem nenhuma mancha ou sujeira. Ellen White says, Ellen White diz no one will receive the seal of God que ninguém receberá o selo de Deus while we have one spot or stain in us. enquanto nós tivermos alguma mancha em nós. But is left in us to remedy the defects in our character. Mas cabe a nós remediar os defeitos em nossos caráteres. That's our work, not God's work. Esse é o nosso trabalho e não a obra de Deus. I would like to read, paraphrase a couple of passages E gostaria de ler algumas passagens para parafrasear from early writings. do Primeiros Escritos. And she's discussing Millerite history. Ele discute a história milerita. Early writings 238. Primeiros Escritos 238 PI. Sorry? PI. PE. Primeiros Escritos 238. 238. Yes. Same. Paragraph 1. Parágrafo 1. And I'm just going to paraphrase a couple of sentences Vou parafrasear algumas sentenças. through paragraph 1, 2 and 3. Dos parágrafos 1, 2 e 3. Maybe if we could just read paragraph 1. Near the close of the Diz assim, em Primeiros Escritos 238, 1. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos, clamando: Eis o noivo, saí ao seu encontro. And if you could read the second and third paragraphs, we'll just read them. Vamos continuar lendo o segundo e terceiro parágrafos. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber essa mensagem. Foram enviados anjos aos humildes dedicados e os constrangeram a levar o clamor. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Os que estavam encarregados deste clamor apressaram-se e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem, despertaram seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, mas pelo poder de Deus. E seus santos que ouviam o clamor não podiam resistir a ele. Os mais espirituais recebiam essa mensagem em primeiro lugar, e os que tinham anteriormente tomado parte na chefia do trabalho eram os últimos a receber e ajudar a avolumar o clamor. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Em toda a parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade e de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Sabiam que não podiam buscar apoio uns nos outros. So in these passages, Então, nessas passagens, she's speaking about the time period of the midnight cry. ela fala sobre o período do clamor da meia-noite. If we considered this way, Mark,
Se nós considerarmos esse marco, we saw the tarrying time is April 19, nós vimos o tempo de tardança como sendo o 19 de abril, in Millerite na history. história milerita. And now she's speaking E logo ela fala of the time period of the midnight cry. do tempo do clamor da meia-noite. This is August 15, Isso é 15 de agosto 1844. de 1844. There's a calling out Existe chamado para sair towards the end of the second angel's message. para o fim da segunda mensagem angélica. So the second angel's message arrived in April 19. A segunda mensagem angélica ela chegou no 19 de abril Towards the end of that message, e no fim dessa mensagem there's the midnight cry. temos o clamor da meia-noite. And angels are sent to awaken the discouraged saints E os anjos são enviados para encorajar aqueles santos desanimados and prepare them for the work ahead of them. e para prepará-los para a obra que estava diante deles. And she describes the people who came out. E ele descreve as pessoas que saíram. She says in the last paragraph, about halfway through, No último parágrafo, na metade, ele diz that a large company who had the living testimony que era uma grande companhia que tinha o testemunho vivo. left the fallen Protestant churches. Eles saíram das igrejas protestantes decaídas. What does it mean to have the living O testimony? que significa ter o testemunho vivo? To have the living testimony Ter um testemunho vivo means to be living a life significa viver uma vida that gives evidence que dá evidência to God. a Deus, de So Deus. you could have a testimony written in a book, Então você pode ter um testemunho no livro, escrito num livro, or you could live it. ou você poderia viver esse testemunho. Your life becomes a walking parable. Sua vida se torna uma parábola viva. To be in that condition, Estar nessa condição, I would suggest means the same thing eu sugiro, significa a mesma coisa that it means to be fair. que significa aquela palavra formosa, No spot, no stain. sem mancha, nenhuma mácula. Remedying the defects in our character Os defeitos de caráter remediados. is essentially creating your life Isso, essencialmente, isso cria na sua vida as a living testimony. para que essa vida se torne uma testemunha viva. And she says that when Testemunho vivo. we remedy these defects in our character, E ela fala que ao remediar esses defeitos nos nossos caráteres, remove the spots and the stains, isso remove as manchas e as máculas. the latter rain will fall upon us, Então a chuva serôdia cairá sobre nós, as the early rain fell upon the disciples at Pentecost. assim como a chuva temporã caiu sobre os discípulos no Pentecostes. So you could also line up this fair condition Então você também poderia alinhar essa condição de formoso of God's people do povo de Deus with the living testimony com o testemunho vivo and with the falling of the latter e rain, também com a queda da chuva serôdia. all of which occurs in the time period of the midnight cry. Tudo isso acontece no período do clamor da meia-noite. I would mark this as the midnight cry. Eu marcaria isso aqui como o clamor da meia-noite. We have a few more things to say about Cyprus, Temos mais algumas coisas a dizer sobre Chipre, but I want to move on mas eu queria avançar. so we can try and finish Acts 27 in this class or soon after. Então, para tentar terminar Atos 27 nesse estudo aqui, logo depois. If you would read verse 4 and 5. Vamos ler os versículos 4 e 5. 27. Acts 27, 4 and 5. Atos 27, 4 e 5. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. So after leaving Cyprus, Então, depois de partir de Chipre, they sail over the Sea of Cilicia eles passam ao longo da Cilícia and Pamphylia. e Panfilha.
And those words, E essas palavras, Cilicia Cilícia, means to overturn, significa revirar, Pamphylia e Panfilha means a nation significa uma nação made up of every tribe. que é composta de todas as tribos. So the Sea of Cilicia and Pamphylia Então temos aqui o mar de Cilícia e Panfilha, means to overturn, significa revirar, and a nation made up of every e tribe. uma nação que é feita ou composta de todas as tribos. This point, Esse ponto, we can bring in some of our what we already know. esse ponto podemos introduzir algumas coisas que nós já sabemos. We understand that the Sunday law, Entendemos que o decreto dominical, the sixth head of Bible prophecy, ends. que ali termina a sexta cabeça da profecia bíblica. National apostasy is followed by national ruin. A apostasia nacional é seguida pela ruína nacional. So if we consider our ship, Se nós considerarmos esse nosso navio, it's the ship of Adramyttium, que esse é o navio de Adramítio, meaning to choose to abide in death. que significa escolher habitar na morte. And it's representative of Felix, E isso representa a Félix, the United States, os Estados Unidos, and Agrippa, e Agripa, the church structure. que é a igreja, a estrutura da igreja. We know that from midnight cry to Sunday law, Sabemos que do clamor da meia-noite até o decreto dominical, the sixth head of Bible prophecy temos a sexta cabeça da profecia bíblica falls. caindo. This is the history of the United States Essa é a história dos Estados Unidos, leading up to the Sunday law, que leva até o decreto dominical, where the seventh head of Bible prophecy takes power. onde a sétima cabeça da profecia bíblica assume o poder. The sixth being represented by the United States, A sexta cabeça sendo representada pelos Estados Unidos and the seventh of the UN. e a sétima cabeça pelas Nações Unidas. So there's an overturning Então existe aqui esse revirar and what rises. e o que sobe, The UN, as Nações Unidas or a nation made up of every tribe. ou uma nação que é composta de todas as tribos. I'd like us to, I will paraphrase from a quote, Eu gostaria de parafrasear aqui de uma citação LHU que é LHU 54.2. 54.2. She says that God has given abundant evidence Ela diz que Deus deu evidência em abundância, that his power is unlimited. que o seu poder é ilimitado. That evidence Essa evidência is that he establishes kingdoms é que ele estabelece reinos and he overturns kingdoms. e também revira reinos. Between midnight cry and Sunday law, Entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, the United States is overturned, os Estados Unidos são revirados, as national apostasy results in national ruin. sendo que a apostasia nacional resultará em ruína nacional. I'd like us to consider what that looks like. Eu gostaria de considerar com vocês com o que isso se parece. We're saying that prior to this history, prior to Sunday law, Nós dizemos que antes dessa história, antes do decreto dominical, there is war between the king of the north and the king of the south. temos guerra entre o rei do norte e o rei do sul. That's, I guess, the final subject I want to bring us to. Eu creio que esse o assunto final aonde eu quero chegar com vocês. That in this history, Que nessa história, you can see this war. você pode ver essa guerra. By the time you get to this waymark of the E midnight no cry, tempo em que você chega a esse marco, the king of the south is losing. temos o rei do sul perdendo. So the king of the south starts to fall in power. Então o rei do sul, ele começa a cair no seu poder. So what is rising in this history? Então o que está ascendendo nessa história? We usually say the United Nations, Geralmente nós falamos as Nações Unidas, but then we tend to contradict ourselves mas logo nós entramos numa contradição, because who passes the Sunday law? porque quem passa o decreto dominical It's not the United Nations, não são as Nações Unidas, it's the United States. são os Estados Unidos. And when the other nations pass the Sunday law, E quando as outras nações passam o decreto dominical, who makes them do that? quem causa ou quem faz que eles façam assim? It's not the United Nations, it's the United States. Não são as Nações Unidas, são os Estados Unidos. So in what way does the United States fall? Então, de que forma, que maneira os Estados Unidos caem?
because it's holding a lot of power after Sunday law. É porque eles têm bastante poder depois do decreto dominical. If it can just pass a Sunday law Se eles podem passar o decreto dominical simplesmente and force the rest of the world to follow it, e eles conseguem forçar o restante do mundo para que eles sigam também, this is not an empire that's come to its end. não seria esse um reino, um império que chegou ao seu fim? If you've been following the politics in the last even 20 years, Se vocês seguiram a política, as notícias políticas dos últimos 20 anos, there's growing global conflicts. Vocês sabem que existem conflitos globais crescentes. Afghanistan Afeganistão, in 2001. 2001. You can mark Syria Você pode marcar Síria, from 2011. 2011. You can mark Libya. Líbia, You can mark Venezuela. Venezuela. All these different conflicts. Todos esses conflitos diferentes. Ukraine. Ucrânia. What is the common denominator in most of our global conflicts? Qual o denominador em comum em todos esses conflitos? Afghanistan right now. Afeganistão, bem agora. Who's supporting the government? Quem está apoiando o governo? Back in the history prior to 1989, De volta na história, ali atrás, em 1989, from 1979 to 1989, isso seria de 1979 a 89, there's a 10-year proxy war. existe uma guerra por procuração de 10 anos. And who is supporting the government? E quem apoia o governo? Soviet Union. A União Soviética. And who's supporting the rebels? E quem apoia os rebeldes? America. América. Come to our history. Chegando à nossa história, Who's supporting the government? quem apoia o governo? America. América. Who's supporting the rebels? Quem apoia os rebeldes? The United States. United States? America, United States. Sorry, Russia. Rússia. So what they've done in the last few years Então o que eles fizeram nos últimos anos is switch sides, foi trocar de lado and Afghanistan is now a proxy war. e Afeganistão se tornou mais uma vez uma guerra por procuração. We've discussed proxy wars when we considered the true and the counterfeit. Nós já comentamos sobre guerras por procuração quando falamos sobre a contrafação e o verdadeiro. How the great controversy is a proxy war. Como o grande conflito é uma guerra por procuração. Syria is a proxy war. Síria é uma guerra por procuração. If you were to consider the United States and Russia, Se vocês considerassem os Estados Unidos e Rússia, the United States supports the rebels temos os Estados Unidos apoiando os rebeldes and Russia supports the government, Assad. e Rússia apoiando o governo, Assad. Libya in 2011, Líbia, em 2011, Russia supported the government, Rússia apoiando o governo, Gaddafi, Gaddafi. and America overturned him, E a toppled him, América acabou derrubando ele and he died. e ele morreu. Venezuela, Venezuela, who's supporting the government? quem está apoiando o governo? Russia, Rússia. the rebels, Os rebeldes, United States. Estados Unidos. Ukraine, Ucrânia, same dynamic. mesma Except dinâmica. now it's United States supports the government Só que agora temos os Estados Unidos apoiando o governo and Russia is trying to overturn them. e Rússia está tentando derrubá-los. So whether it's Iran or China, North Korea, Então, sendo isso Irã, ou China, ou Coreia do Norte, the world is divided into two spheres of influence o mundo está dividido em duas esferas de influência. between the king of the north and the king of the south. Isto é, entre o rei do norte e o rei do sul. And much of the world is engulfed in proxy wars, E grande parte do mundo está envolvido em guerras por procuração, whether they're violent or economic. sendo essas guerras violentas ou econômicas. So if we understand that there's this war going on but prior to Sunday law, Então, se nós entendemos que temos essa guerra acontecendo antes do decreto dominical, I want us to consider what this seventh head looks like. eu quero que vocês considerem com que se parece essa sétima cabeça. Because we can say
Porque nós podemos dizer that it is the United Nations que são as Nações Unidas, directed or controlled controlados ou direcionados by the United States. pelos Estados Unidos. And we already agree with that because we understand the dynamics of the Sunday law. E já concordamos com isso, porque nós entendemos a dinâmica do decreto dominical. That the United Nations is already under the direction of America. Mas as Nações Unidas já estão sob o controle da América. The only problem within the United Nations O único problema dentro das Nações Unidas is that there is more than one global superpower. é que existe mais do que um poder global. And if the United States wants to pass sanctions, for example, Se os Estados Unidos querem passar sanções, por exemplo, or topple a government, ou derrubar algum governo, who's holding them back? quem os restringe? Who vetoes all of their bills? Quem dá seu veto para cada dessas propostas? Back in 1945, Lá atrás, em 1945, Stalin agreed to be part of the new United Nations Stalin ele concordou ser parte dessas novas Nações Unidas on one condition: sob uma condição, his country be given veto power. que fosse dado ao seu país o poder do veto. And they've used that ever since. E desde então eles têm feito uso disso. So if they begin to lose their power and their influence, Então, se eles começarem a perder o seu poder e sua influência, who now is restraining the United States? quem está então agora restringindo os Estados Unidos? Russia. Rússia. So this is the fall of the United States. Então, essa aqui é a queda dos Estados Unidos. This is the rise of the United States. Essa aqui é a ascensão dos Estados Unidos As a dictatorship. como sendo uma ditadura. What holds Donald Trump back O que segura Donald Trump is Russia, é Rússia, the king of the South, o rei do Sul, also problems in his own country, e também problemas no seu próprio país, the Constitution, a Constituição, the Democrats, os democratas, the rule of law, a regra das leis his own institutions. e as suas próprias instituições. Though all of those things come to an end. Mas todas essas coisas chegam a um fim. So when we consider the fall of the United States, Quando nós consideramos a queda dos Estados Unidos, it's the Republican horn that falls. o chifre republicano que cai. The United States falls as a democracy. E os Estados Unidos eles caem como democracia. It isn't this scene of apocalypse. Não é aquela cena de apocalíptica, Because it's rising already as a dictatorship, porque ela já está ascendendo como uma ditadura. and this same dictatorship is what is forcing the world to follow Sunday. E essa mesma ditadura é aquela que vai forçar o mundo para que eles guardassem o domingo. In the history of the seventh head. Na história da sétima cabeça. So, back to Acts 27. Então, isso sobre Atos 27. This is- De volta para Atos 27. The overturning Esse aqui, o revirar and the rising up of a nation made up of every tribe. e a ascensão de uma nação que é composta de todas as tribos. The sixth to the seventh head. Que é a sexta para a sétima cabeça. The United Nations rise as a global superpower, As Nações Unidas ascendendo como um poder global, but superpoder, it's controlled by one prominent king, mas ela é controlada por um rei proeminente. and that is Donald Trump of the United States, E isso é Donald Trump, dos Estados Unidos, as head over all of them. como cabeça de todos. One other quote, Outra citação, now considering not Felix but Agrippa, agora considerando não Félix, mas Agripa, PM que é PM 170.2. 70.2. Não tem em português. PM. I will Espanhol paraphrase. apenas. Spanish. Escreve. She says that the Lord is going to purify his church. Ela diz que o Senhor vai purificar a sua igreja. I tell you in truth,
Eu vos digo, em verdade, the Lord is about to turn and overturn in the institutions called by his name. que o Senhor está prestes a revirar ou derrubar essas instituições que Ele mesmo instituiu. Just how soon this refining process will begin, I cannot say. Só que eu não saberia dizer qual logo começará esse processo de purificação. But it will not be long delayed. Mas não será atrasado por muito. He will cleanse his temple of defilement. Ele vai purificar o seu templo de qualquer imundície. He will purge his floor. E ele vai purificar o floor, o solo, o chão. So she says, Ela diz então sometime in the future, que em algum momento futuro, she doesn't know exactly when, ela não sabe exatamente quando, the institutions that are called by God's name que essas instituições que são chamadas pelo nome de Deus will be cleansed. serão purificadas. She describes this as an overturning. E ela chama isso aqui um processo de revirar. So when we consider the two subjects of our ship, Então, se nós considerarmos esses dois assuntos do nosso navio, what this ship represents, o que esse navio representa, you can see the fall of the United States and rise of the UN. você pode observar aqui a queda dos Estados Unidos e a ascensão das Nações Unidas. You can also see a fall of the institutions, Você também pode ver a queda das instituições, and I would suggest e eu sugiro, the rise of the nation made up of every tribe. aqui a ascensão também das nações compostas por todas as tribos, Which is the que 144,000. são os 144 mil. This all leads us to Myra, Tudo isso nos leva a Mirra a city of Lycia. e a cidade de Lícia. Lícia. Myra means myrrh. Mirra é exatamente o que diz no português, mirra, It means myrrh, or the juice of the myrtle plant. que é mirra ou também suco de mirto. And the juice of the myrtle, E o suco do mirto, you'd have to go not into the Greek but into the Hebrew, because it's a Hebrew word. você teria que ir não para o grego, mas para o hebreu, porque é uma palavra do hebreu. Myrtle in the Hebrew is hadassah. E seria mirto no hebreu a palavra redassa, The original name of Esther. que é o nome original de Esther. And it means to be bitter in the belly. E isso significa ser amargo no ventre. And what does that remind you of? Isso te lembra de quê? Amargo no ventre? Vinho. Entendeu? You eat the little book, Você come o livrinho. the Millerites did. Os mileritas fizeram isso. It was sweet in the mouth, E era doce na boca it was bitter in the belly. e amargo no ventre. And when was that bitter experience? E quando aconteceu essa experiência amarga? October 22, 22 de outubro 1844. 1844. So you can mark this as October 22, Então vocês podem marcar isso aqui como 22 de outubro 1844. 1844. Of April 19, E o 19 de abril, August 15, 15 de agosto and October 22. e 22 de outubro. Lycia Lícia is also marked. também está marcado aqui. You can see it has a couple of different meanings. E vocês veem que tem alguns significados. I just want to highlight the one. Eu gostaria de destacar um. And that is, if you go back into the root word, Se isso você vê quando você for até a palavra raiz, it has a meaning of white, the color, just white. temos aqui o significado da palavra branco, a cor, But not just any white, esbranquecido. Não somente qualquer branco, but it's like light. mas é um branco como luz, It's bright brilhante, or glowing. ou brilhoso, It's brilliant. brilhante. And the reason that these cities, it's not the only city that was named in this way, E essa não é a única cidade que foi chamada assim.
The reason that this city is given a name like this, that means this brilliant white color, E a razão por que essa cidade recebeu esse nome, que é branco resplandecente, is because the city was where they dwelt, é porque essa cidade onde eles moravam, and outside of the city there would be plains and fields e em volta dessa cidade havia planícies e campos, where they would grow their grain. onde eles iam plantar seu grão. And as their crop developed, E enquanto que essa colheita se desenvolvia, it would go from green to golden, ela passava de verde para dourado, and when it was ready for harvest, it would have this brilliant white color. e quando estava pronto para a colheita, ela tinha aquela cor esbranquecida, branca, brilhante. So it's not the only city of that time to take their name from that concept of harvest. Então não é essa a única cidade que pegou esse nome, esse conceito desse nome. From what they observed as they looked out of their windows, Surgindo esse nome ao eles olharam para fora, At the das time of- suas janelas, at the time of harvest, no tempo da colheita, over their plain, olhando para as planícies. harvest. Colheita. Another city Uma outra cidade that also becomes part of this study, que também se torna parte desse estudo, but that we might not get to today, que talvez hoje não vamos conseguir atingir, is the city of Argos. que é a cidade de Argos, It has the same meaning as that brilliant white color. que tem o mesmo significado como essa cor branca brilhante. And for the same reason, E pela mesma razão, there was a plain called the Argolic Plain, existia uma planície chamada a planície de Argos, ou argólica, where they grew their crops. onde eles plantavam os seus campos de trigo. And as they looked out at that plain, they would observe the color of when it was ready for harvest. Olhando para essas planícies, eles podiam observar esses campos brancos na época da colheita. And this is where the first ship ends. Então é aqui onde termina esse primeiro navio. As we read in verse 6, Assim como nós lemos no versículo 6, they found a new ship. eles acharam And they um novo navio. They begin the second part of their journey. Eles começam a sua segunda parte da jornada. This is verse 1 to 5 is the history of the ship of Adramyttium. Então esses versículos 1 a 5 são a história do navio de Adramítio. Now we want to look at a second ship. Agora queremos olhar para um segundo navio, This is the ship of Alexandria. que é o navio de Alexandria. The second journey. A segunda jornada. So this is verse 1 to verse 5. Isso aqui são os versículos 1 a 5. If you would, with me, read verse 6. Vamos ler juntos o versículo 6. Just verse 6. 6 de Atos 27. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. So verse 6 introduces us to another ship, Versículo 6 nos introduz para um outro navio, the ship of Alexandria. o navio de Alexandria. And the name Alexandria E o nome Alexandria means protector of men significa protetor de homens, or defender of the people. ou aquele que defende as pessoas. Right, protector. P-R-O-T-E-T-O-R. Of. D. Por todo o povo. So the ship of Alexandria, O navio de Alexandria, you may have already noticed, vocês talvez já perceberam, has a very different concept attached to it. tem um conceito bem diferente apegado nele. It represents the defender or protector of the people. Representa o protetor, o defensor das pessoas. When you consider Alexandria's place in the Roman world, Se você considera a posição de Alexandria no mundo romano, it's part of Egypt. ela era parte do Egito. And what the Romans would do E o que os romanos faziam
all of the fertile land along the Nile River, Eles iam usar toda aquela terra fértil ao longo do Nilo to grow the grain that was to feed their empire. para plantar e crescer o grão que ia então alimentar o seu império. And then that grain would be transported to Alexandria, Então esse trigo ia ser transportado até Alexandria and placed in huge silos. e então ali foi armazenado em grandes silos. Obrigado. And then it would be transported on ships to different parts of the Roman Empire. E logo seria transportado em navios para as várias partes do império. So when you hear a ship of Alexandria, Então quando você ouve aqui do navio de Alexandria, its purpose is to carry wheat or grain sabemos que o propósito desse navio é carregar grãos, o trigo, from Alexandria to the different parts of the Roman Empire. de Alexandria para as várias partes do Império Romano. In this case, it's taking grain from Alexandria to Rome just before winter. Nesse caso, esse navio estava transportando trigo de Alexandria para Roma justo antes do inverno. And you can see if you were to read through the chapter that it's carrying grain. E vocês podem confirmar, se vocês continuassem lendo o capítulo, que eles estavam carregando Because trigo. when they need to lighten the ship, that is what they throw overboard. Porque no momento que eles precisavam esvaziar o navio para deixá-lo mais leve, é isso que eles jogam na água. So we're going to fly through this one a little more quickly. Então, esse aqui, vamos passar por esse navio um pouco mais rápido. There's too much to cover. Existe muita coisa para cobrir. But if you go to verse 8, Mas se vocês fossem para o versículo 8, we'll read verse 8. vamos ler o versículo 8. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. So in verse 8, Então, versículo 8, what is Paul saying? Sorry, he's not speaking yet. Oh, we haven't gotten to that. In verse 8, Salmon, it's called here good harbors. in verse 8, Versículo 8, they're at Lycia. eles estão em Liceia, And this is where e isto é, you can go into the meaning of Lycia você pode ir ao significado de Lazeia, and see it means wise. e você vê que isso significa sábio. Wise. S-A-B-I-O. Accidentally. É B-O. B-O. B instead of D, é B. S-A-B-O. I-O. Okay. So Lycia means wise. Então, Lazeia significa sábio. And what does Paul say to them? E o que Paulo diz a eles? If you set sail now, Se vocês forem partir I'll agora, paraphrase the next few verses. vou parafrasear os próximos versículos. If you set sail now, it's going to be dangerous. Se vocês forem sair navegando agora, isso vai ser perigoso. Why? Por quê? Because the fast has already passed. Porque the fast? What fast? The fast has already passed. Fast. Repeat fast. Like fasting, not eating? Yeah. Porque o jejum já acabou. And what fast is he speaking about? E ele fala sobre qual jejum? He's speaking about the Day of Atonement. Ele fala do dia da expiação. Because for the Jewish people, Porque para os judeus, their season of navigation o momento, a época de navegar, ended at the Day of Atonement. terminava com o dia da expiação. To sail in the Mediterranean after the Day of Atonement was dangerous. E navegar no Mediterrâneo após o dia da expiação era perigoso. Because of the seasonal storms. Por causa das tormentas que faziam parte daquela época. So Paul is saying, Então, Paulo, ele disse, if you're going to set sail now, it's going to be se dangerous. vocês forem partir para navegar, isso será perigoso. Because the Day of Atonement has already passed. Porque o dia da expiação já passou. When do we mark the Day of Atonement? Quando marcamos o dia da expiação? October 22. 22 de outubro.
1844, 1854, which is que é Myra and Lycia. Mirra e Lícia. And that is where they got on this ship. E é neste momento onde eles subiram naquele navio. Which means Que significa bitterness amargura and harvest. e colheita. Bitter A-M-A-R-G-U-R-A. and harvest. C-O-L-H-E-I-T-A. Amargura e colheita. So now Paul is saying Agora Paulo diz it's dangerous to set sail now que é perigoso a navegação agora, because the fast has passed. porque já é passado o jejum. They set sail anyway, Eles começam a navegar da mesma forma. and we'll read verses 13 to 15. E vamos ler os versículos 13 a 15. E soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já o que Perdão, vou recomeçar. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamando Aquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. So they set sail anyway, Então eles navegam de qualquer forma. and what hits them? E o que confronta eles? Euroclydon. O Aquilão. It's the same storm A mesma tormenta, that happens seasonally, a mesma tempestade que acontece em toda estação, that struck Jonah. a mesma que atingiu a Jonas. And it still happens in the Mediterranean today. E continua acontecendo hoje no Mediterrâneo. Now they call it the Levanta, or Hoje Levant. eles chamam isso o Levante. Levanta. And it is the meaning of Euroclydon, E o significado de Aquilão, or Levanta, o levanto, is the east wind, é o vento oriental. because it's a cyclonic storm that comes from the east. Porque isso é uma tormenta ciclônica que vem do Oriente. O-R-I-E-N-T-E. What does that mean? East. East and wind? V-E-N-T-O. So Euroclydon means the east wind. Então, Aquilão significa um vento do Oriente. And when does that occur in our history? E quando isso acontece na história? If we trace our story, Quando nós traçamos a nossa história, you have Lycia, você tem Lazeia, the beginning of the story of the wise, que é o começo da história dos sábios. which you can again take to the parable of the 10 virgins. E mais uma vez podemos também aplicar a parábola das 10 virgens. Paul says, stay here, Paulo diz, fiquem aqui, don't set sail, não naveguem, because it's dangerous. porque é perigoso. The east wind is coming. Está vindo o vento do Oriente. And when is this? E quando isso é? The beginning of the story of the wise, O começo da história dos sábios, the time of the end. o tempo do fim. And the east wind E o vento oriental is a Bible symbol é um símbolo bíblico of Islam. do Islã. There's one interesting concept Ellen White gives. Existe um conceito interessante que Ellen White nos dá. She says that they should have known the east wind was coming Ela disse que eles deveriam saber que esse vento oriental estava vindo, because the south wind was blowing. porque o vento do sul estava assoprando. If the south wind is blowing, Se o vento do sul está assoprando, then what is coming? o que está vindo? The east wind. O vento oriental. She says it comes in it has a pattern or structure. Ela diz que existe um padrão nisso, é uma estrutura. If there's a favorable south wind, Se existe vento favorável do sul, then there's a great danger that the east wind is coming, or this storm. então existe um grande perigo que está vindo o vento oriental. Qual é a citação? What quote is that? I will find it.
vou encontrar. If I can't find it now, I'll give it Se não after. encontrar agora, eu vou entregar para vocês depois. It's not in my notes here. I'll find it after. Eu não tenho aqui nas notas. So the south wind's blowing, Então o vento do sul está soprando the east wind is coming. e o vento oriental está vindo. When we consider this history, E quando nós consideramos essa história, 1989 to 9/11, 1989 a 11 de setembro, you have a favourable south wind você tem um vento do sul que é favorável, followed by a deadly east wind. seguido por um vento oriental mortal. When we consider our model of geography, Se nós considerarmos o nosso modelo geográfico, we have the four winds. nós temos as 4 direções da bússola. And you can also take them to the story of the breakdown of Greece, E você também pode levar isso à história da Grécia quebrando, which is where we get the concepts of the king of the north and the king of the south. de onde nós tiramos os conceitos do rei do norte e rei do sul. If I was to talk about the king of the north, Se eu falasse sobre o rei do norte, where would you take me? para onde você me levaria? If I wanted you to talk to me about the king of the north, Se eu queria que você me falasse sobre o rei do norte tell me who he is, e que vocês me digam quem é, you would tell me he's the United States. vocês me diriam que eles são os Estados Unidos. You can name one kingdom. Poderíamos nomear ou chamar um rei. If I was to ask you to name the king of the south, Se eu pedisse para vocês quem é o rei do sul, you would say Russia. vocês diriam Rússia. You can name one power. Vocês podem dar nome de um poder. If we can consider another model of another prophetic model, Se nós considerássemos outro modelo profético, consider geography. que é a geografia, We have the king of the north and the king of the nós south. temos o rei do norte e o rei do sul. They're singular kingdoms. Eles são reinos singulares. And if I wanted you to take me to absolute north, E se eu pedisse para vocês que me levassem até o extremo norte, where will you take me? vocês me levariam para onde? You can take me to a point in a North Pole. Vocês me poderiam levar para o ponto do Polo do Norte. It's a singular point. É um ponto. Or if I wanted you to take me to absolute south, Ou se vocês me levassem até o sul, you can take me to the South Pole. vocês me levariam para o Polo do Sul. It's a singular point. É um ponto singular. It can also represent a singular kingdom. Também pode simbolizar um singular reino. And it's interesting that they actually look alike. E é interessante que eles se parecem. One has penguins, one has polar bears. Um tem pinguins, outro tem ursos polares. One is a land mass, one is just ice. Um é uma terra e outro é gelo. So you can compare and contrast the North and the South Pole. Você pode comparar e contrastar o Polo do Norte e o Polo do Sul. There's differences, Existem diferenças, but they look the same. mas eles parecem o mesmo. There's similar characteristics. São características semelhantes. Can you do that for the East and the West? Será que pode fazer isso também com o Oriente e o Ocidente? If I was to ask you to take me east, Se eu pedisse para vocês que me levassem para o Oriente, I don't think you would know where to take me. eu não sei se vocês saberiam para onde me levar. And when we talk about the East, Porque quando nós falamos sobre o Oriente, we can talk about the Middle East, podemos falar sobre o Meio Oriente, but we're talking about multiple countries. mas falamos sobre vários países. You can talk about Afghanistan Podemos falar sobre Afeganistão, or Saudi Arabia, os Arábia Saudita, Iran, Iraq, Irã, Iraque, but you're not naming one country. mas não diríamos o nome de um só país. It's the same concept with the West. O mesmo conceito com o Ocidente. There's differences between these directions. Existem diferenças entre essas direções. If you want to compare and contrast Se você quer comparar e contrastar the king of the north and the king of the south, o rei do norte e o rei do sul, what's the structure of the king of the north? o que é a estrutura do rei do norte? Based on Revelation 17. Baseado em Apocalipse 17. Church over state. Igreja sobre Estado. Compare and contrast. Comparar e contrastar. What's the structure of the king of the south? O que é a igreja do rei do sul? State over church. Estado sobre igreja. So does the king of the south have a church? Então, será que o rei do sul tem uma igreja?
Because the normal answer is no. Porque a resposta normalmente seria não. We say it's an atheistic power. Dizemos que poder ateu. But if you can compare and contrast, Mas se você for comparar e contrastar, it has to have a church. eles têm que ter uma igreja. The king of the north is church over state, No Reino do Norte temos a igreja sobre o Estado. but the king of the south is state over church. Mas o Rei do Sul é o Estado sobre a igreja. And that becomes more obvious when you look at Daniel 11. Isso se torna mais óbvio se você for olhar para Daniel 11. When you talk about the Ptolemaic Empire, Quando você fala sobre o Império Ptolomaico, because this is Seleucus porque isso aqui é Seleuco, and this is Ptolemy. isso aqui é Ptolomeu. Ptolemy ran Egypt Ptolomeu, ele controlava Egito, the same way that Stalin ran the Soviet da Union. mesma maneira como Stalin controlava a União Soviética. If you wanted to grow grapes in Egypt under Ptolemy, Se você queria plantar uvas sob o governo de Ptolomeu no Egito, just a little field to pay your bills, apenas um pequeno campo para pagar as suas contas, you needed the approval of the government. você precisava da aprovação do governo. And then they regulated every single step of that process. E logo eles então eles controlavam cada dos passos nesse processo. They even told you what day you were to harvest. Eles até te diziam que dia que teria que ser feito a colheita. He ran the economy in the Soviet system. It was communist. Ele controlava essa economia de uma maneira como os soviets, né? Eles eram como comunistas. But did they have a church? Mas será que eles tinham uma igreja? Yes. Sim. Egypt was not atheist. Egito não era ateu. It had a church. Eles tinham uma igreja, But Ptolemy controlled the church. mas Ptolomeu controlava. You can go into that history Você pode ir para aquela história and observe how he used the church to his political end. e pode observar como ele usava essa igreja para os seus fins políticos. It's the same thing Vladimir Putin is doing today. A mesma coisa que Vladimir Putin faz hoje. It's the same thing that Stalin did. A mesma coisa que Stalin fazia. They just put through the church through different levels of abuse. Eles apenas colocam essa igreja, deixam ela passar por níveis diferentes de abuso. And it goes from silencing it E isso vai de silenciá-los to abusing it até abusá-los, to killing it. até matá-los. And once you get to the farthest end, it looks like atheism. Até que você chega num ponto que isso se parece com ateísmo. But the church is still there. Mas a igreja está aí. So when we consider the model of geography, Então, quando nós consideramos o modelo geográfico, you can see there's a difference between the north and south vocês podem ver que existe uma diferença entre Compared- o norte e o sul, compared to the east and the west. em comparação ao ocidente e oriente. And if you look at the east, E se você for olhar para o oriente, or the east wind, o vento oriental, you can't pin it on any one nation. você não pode marcar isso a uma só nação. But we understand it as a symbol of Islam. Mas nós entendemos isso ser símbolo do Islã. The king of the south O rei do sul, is representative of the Soviet Union or Russia. ele é representado pela União Soviética ou Rússia. And prior to 9/11, that wind is favorable. E antes de 11 de setembro, esse vento é favorável. As the Soviet Union fell Com a queda da União Soviética, and Russia was weak. e Rússia se tornou fraco, But if it's falling, mas se ela cai, what can you expect to come? o que você pode esperar vir? This is the south wind. Esse aqui é o vento do sul. This is the east wind or Islam. Esse aqui é o vento oriental, o Islã. It follows a particular pattern. Segue um certo padrão. Now, when we consider this history, Então, quando nós consideramos essa história, if you look through the verses, se você for olhar para os versículos, we've skipped quite a few places. nós saltamos vários lugares. We went from verse 5 to verse 8. Fomos de versículo 5 para versículo 8. And we talked about Myra and Lycia. E nós falamos sobre Mirra e Lícia. And then when we jumped to verse 8 E logo fomos para versículo 8. and considered Lycia. E consideramos Lazeia. So when does Paul get on the second ship? Então, em que momento Paulo sobe no segundo navio? Because it's not at Lycia. Porque não em Lícia. Paul's journey on this ship begins at Myra.
A viagem de Paulo naquele navio começa em Mirra, which we saw can represent October 22, 1844, que nós vimos que pode representar 22 de outubro de 1844, as well as Sunday law. também como o decreto dominical. So when we look at Acts 27 as a parable, Então, se nós observarmos Atos 27 como uma parábola, we see the journey on two ships. nós observamos uma viagem em 2 navios. And if you see two E ships, se você vê 2 navios, what can you do with them? o que você pode fazer com eles? Compare and Você contrast, pode compará-los e contrastá-los, which is what we've been doing through our studies. que é o que temos feito durante todos os nossos estudos. So to begin with, Então, para começar, I want us to just consider eu quero que consideremos where this ship began in the first place. onde começou esse navio. It began in Alexandria, Começou em Alexandria, where the grain was loaded on. onde carregaram o grão, o trigo. This is the beginning of its journey, Esse é o começo da sua jornada. and we'll consider it in a moment. E vamos considerar isso dentro de pouco. But now I'm going to mark this ship from 1798. E eu vou marcar esse navio em 1798. Then we mark Myra, 1844. E logo marcamos Mirra em 1844. In verse 7, Versículo 7, they've left Myra. eles saem de Mirra, They go over against Nidus. eles passam de frente de Snido. And what happens at Nidus? E o que acontece em Snido? If you look at the back map of your Bible, Se vocês forem olhar para o mapa das suas Bíblias, the wind is not suffering them. o vento não está atingindo eles. It's going against them. Esse vento vai contra eles. So what do? O que eles fazem então? They're meant to follow the coastline, Eles tinham planejado seguir a costa, but because the wind is working against them, porque o vento estava indo contra eles, they go off course mas eles saem do trajeto and they sail under Crete, e eles passam por debaixo da Creta. which is the whole of this journey. Which is the what part? Whole of this journey. Que é toda aquela jornada. From Cnidus to Lycia, De Snido a Lazeia, it's all under Crete. isso tudo passa por debaixo de Creta. And Crete means fleshy or of the flesh. E Creta significa carnudo. Fleshy. C-A-R-N-U-D-O. Como carne. Algo assim. So when does the ship go off course? Então, que momento sai esse navio da trajetória? Do itinerário? At Nidus, Em Snido, sailing under Crete. passando por debaixo da Creta. And navegando. yesterday, E ontem, we marked a 126 nós marcamos 126 of scattering. de espalhamento. Why are they being scattered? Por que eles são espalhados? Why were they apostasy? Apostasia, The Laodicean condition, a condição laodiceana, which you could describe que você poderia descrever as of the flesh. como sendo da carne. So, Nidus, Então, Snido, the beginning of the 126 years o começo dos 126 anos, to 1989. até 1989. This is the journey of the ship Essa jornada do navio, from where it went off course do momento em que eles saíram da trajetória to Lycia, para Lazeia, 1989. 1989. The beginning of the calling out, O começo do chamado the fourth generation, da quarta geração. or the beginning of the history of the wise, A história do começo dos sábios, if you bring in the concept of the parable of the 10 se virgins. você for introduzir aqui o conceito da parábola das 10 virgens. We're going to skip discussing Salmoni, Nós vamos saltar aqui o assunto de Salmone. But it gives it gives the concept of an overflowing flood. Mas isso aqui nos daria o conceito de uma
de um dilúvio que passa sobre, which we see as the work of the papacy. que nós vemos como sendo a obra do papado. So we've traced this ship Então nós traçamos esse navio from Alexandria, de Alexandria, 1798, 1798, all the way to the striking of the east wind at 9/11. até o momento em que ataca esse vento oriental em 11 de setembro. So we said the ship of Adramyttium represented the United States and the Adventist Church. Nós dissemos que esse navio de Adramítio, ele representa os Estados Unidos e a Igreja Adventista. What does the ship of Alexandria mean O que significa o navio de Alexandria? or represent? O representa. I would suggest Eu sugiro, if we could compare and contrast, se pudéssemos comparar e contrastar, it's actually representing the same structures. eu diria que representa as mesmas estruturas. What begins in 1798? O que começa em 1798? Adventism. Adventismo. But not just Adventism. Mas não só o Adventismo. Ellen White says that in 1798 marks the beginning of the United States. O White também diz que 1798 marca o começo dos Estados Unidos, As the rising up of the lamb-like beast. com o surgir da besta semelhante a cordeiro. So 1798, the beginning of modern Israel or Adventism. Então, 1798, o começo do Adventismo, dos Estados Unidos. Great Controversy 88, O grande conflito da versão 88, 440.2. 440.2. She says, what nation of the New World was rising into power in 1798? Ele diz qual nação estava subindo no seu poder em 1798. One nation and one nation only meets the criteria of the prophecy. Uma nação, e somente uma nação que cumpre com esses critérios. It points unmistakably to the United States. Sem dúvida, aponta para os Estados Unidos. This prophecy of the lamb-like beast Essa profecia da besta semelhante a cordeiro represents the character of the United States, representa o caráter dos Estados Unidos. quoting Ellen White, Citando aqui Ellen White, when it is presented to the prophet John quando apresentado ao profeta João as coming up in 1798. como surgindo em 1798. So she ties together not only Adventism but the United States Então, não somente ela amarra aqui junto os Estados Unidos e o Adventismo, in em 1798. 1798, Then we come to 1844. mas também chegamos aqui a 1844. We can mark Adventism in 1844. Podemos marcar Adventismo em 1844. What about the United States? E o que é acerca dos Estados Unidos? GC 376, GC 376, paragraph 1 forward. parágrafo 1 em diante. There's a whole passage Tem uma passagem inteira where she's discussing the condition of the United States in the year 1844. onde ela discute a condição dos Estados Unidos no ano 1844. She says that was a particular year, Ela diz que isso foi um ano particular, unlike any other year in the United States. diferente de qualquer outro ano nos Estados Unidos. She uses the word declension, Ela usa a expressão declínio, that there's this sudden and marked declension que houve aquele declínio súbito e marcante in all the churches of America, em todas as igrejas na América, that a marked change occurred. que ocorreu uma mudança marcante. And then she quotes different Protestant writers, E logo ela cita diversos escritores protestantes, professors and pastors professores e pastores, who are talking about this declension as something they'd never seen before. que falam sobre esse declínio como algo nunca visto antes. And the reason being E a razão that sendo the churches had rejected the message of the Millerites. que as igrejas haviam rejeitado a mensagem dos Beneditos. That lamb-like beast rose up in 1798 with 2 horns. Essa besta semelhante a cordeiro que surgiu tinha 2 chifres. And the first of those horns E o primeiro desses chifres was broken
foi quebrado in 1844. em 1844, This is the horn of Protestantism. que o chifre do protestantismo. We're in the history where we see the fall of republicanism. Nós estamos na história em que nós vemos o chifre do republicanismo sendo quebrado. If you go to 1863, Se você for para 1863, we understand the condition with the church, Adventism, nós entendemos a condição da igreja, do adventismo, but we can also take that to the condition of the United mas States. também podemos aplicar isso à condição dos Estados Unidos. They're in the middle of a civil war, Eles estão no meio de uma guerra civil. and it's an interesting study to see the changes that occurred in that civil war. E um estudo interessante ver que mudanças ocorreram durante essa guerra civil. They say that in the middle of this civil war, Eles dizem que no meio dessa guerra civil, the Republican Party, tínhamos o Partido Republicano, which had represented the northern states and Abraham Lincoln, que havia representado os estados do norte e Abraham Lincoln. began to make changes. Eles começaram a fazer mudanças. And you have a switch between the Republican Party and the Democrat Party E você tem uma mudança entre o Partido Democrata e dos republicanos, that you can trace from this history. que você pode traçar através dessa história. 1980, and also to mention Adventism, E também para mencionar o adventismo, the main reason they go off course here, a maior razão por que eles saem da trajetória, the strain that was put on the church essa restrição que foi colocada sobre a igreja, as they tried to navigate the Civil War. ao eles tentarem navegar pela guerra civil. It had an impact on their decisions. Isso teve um impacto nas suas decisões. Then we come to 1989, Logo chegamos a 1989 and we see this message of warning was for two structures, e nós vemos que essa mensagem de advertência era para duas estruturas, the United States and Adventism. os Estados Unidos e o adventismo. You come to 9/11, Chegamos a 11 de setembro and you can mark both, e você pode marcar ambos, United States and Adventism. Estados Unidos e adventismo. So one thing that we can notice throughout our reform lines Uma coisa que podemos notar em todas as nossas linhas de reforma, is that there is this connection que existe essa conexão between the United States, entre os Estados Unidos, or the lamb-like beast, a besta semelhante a cordeiro, and God's church. e a igreja de Deus. That when an event comes Que quando chega um evento that shakes one, que acaba sacudindo it also shakes the other. ele também acaba sacudindo o outro. And it's an interesting study to go through our history E é um estudo interessante passar pela nossa história and see the relationship between the two. para ver a relação entre os dois. And when we come to this history at Sunday Law, E quando chegamos a essa história sobre o decreto unical, again, they're both connected. mais uma vez, ambos estão conectados, They're both overturned, ambos são revirados and something new is raised up. e uma coisa nova é levantada. So when we consider the ship of Alexandria, Então, quando nós consideramos o navio de Alexandria, it means the protector of people. isso significa o protetor dos povos. So it's something interesting to consider. Então, é algo interessante a se considerar. In this history, it's talking about the same structures, Nessa história, fala das mesmas estruturas, but it's negative. mas é de uma maneira negativa. This ship is positive. Esse navio aqui, ele é positivo. They're raised up designed to protect people. Eles são levantados, são desenhados para proteger pessoas. Whether Adventism is God's church, Sendo o adventismo a igreja de Deus, or the United States that was raised up to bring refuge, ou os Estados Unidos que foram levantados para fornecer refúgio ou proteção and freedom of religion. e liberdade religiosa. Through whatever rough journey they go through, Quer que seja essa viagem difícil pela qual eles estão passando, they come to Sunday Law eles vão e chegam no decreto unical and harvest. e a colheita. So we'll close in a prayer. Então nós vamos encerrar com oração. When we come back, I just want us to finish this journey. Então, ao voltarmos, quero terminar com vocês nessa jornada. We have a couple more waymarks to add, Temos mais alguns marcos para acrescentar. and once they're in place, we can review and finalize what we want to learn from it. E uma vez completado, podemos revisar e ver o que podemos aprender disso. If you would kneel with me in prayer. Vamos ajoelhar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for the safety that we have.
Obrigado pela segurança que nós temos to study you and to worship para estudar e para te dar louvor in the manner you have asked us to. de uma maneira como o Senhor nos pediu. I pray that we will, that your latter rain will fall on us, Eu oro que o Senhor derrame a sua chuva hoje sobre nós, and that we will have a greater insight into your character. que possamos ter uma visão mais ampla sobre o seu caráter, That we can be part of that living testimony que possamos fazer parte desse testemunho vivo and represent you to the world. e representar Ti, Senhor, como I pray this in Jesus' name. oramos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.